Então, para mim é um prazer, porque a gente estudou junto, o Eugênio e eu, nós estudamos juntos na São Francisco. Ele estava um ano acima do meu, e eu fiz campanha para ele para a presidência do 11 de agosto, e desde aquela época, o Eugênio sempre foi um contestador, não, mas não aquele contestador revoltado, não, ele sempre questionou muito, com uma absoluta delicadeza, e isso eu acho muito bonito no Eugênio, né? Ele questiona com delicadeza, com argumentos maravilhosos, né? Então, eu tenho muito orgulho, primeiro, do Eugênio ter sido meu conterrâneo na São Francisco. Segundo, por a gente até hoje conviver, conversar, né? Dar os nossos trotes na USP, enfim. E assim, eu tenho muito orgulho de você, Eugênio, na pessoa que você é até hoje, de você não ter se corrompido pelo sistema, isso eu acho muito bonito, né? E do uso que você faz das palavras, que eu também acho muito bonito. Enfim, então o Eugênio Butti, ele é jornalista, é professor titular da Escola de Comunicações e Artes da USP, escreve quinzenalmente para o jornal Estado de São Paulo, é autor de alguns livros, entre eles sobre ética e imprensa, da Companhia das Letras, A Forma Bruta dos Protestos, Companhia das Letras, O Estado de Narciso, Companhia das Letras, a Superindústria do Imaginário, pela editora Autêntica, e Incerteza Autêntica, e foi vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico, com esse livro. Em 2025, lançou A Razão Desumana, pela Autêntica, e Que Não Se Repita, pela editora Seja Breve. É membro da Academia Paulista de Letras, ganhou o Prêmio ESSO na categoria Melhor Contribuição à Imprensa em 2013, pela revista SPM de Jornalismo, edição brasileira da Columbia Journalist Review, da qual foi diretor de redação. Foi diretor de redação das revistas CEP, Super Interessante, Quatro Rodas, secretário editorial da editora Abril e presidente da Rádio Brás durante o primeiro governo Lula. E se formou também na São Francisco, tá? Que você não colocou aqui, mas enfim. Ele é advogado também, tá, gente? E aí, o Eugênio, hoje, ele está abrindo o nosso café de 2026, né? Para falar de um tema que é absolutamente relevante e importante, que é a liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Que valores são esses? Sim, gente, porque nós temos valores ainda, tá? Embora muita coisa que aconteça aí parece que a gente não tem valor, mas a gente tem valores. Então, Eugênio, e aí? Como é que se diferencia isso? Você escreveu um artigo no Estadão sobre isso. Conta para a gente, daquele teu jeito de professor maravilhoso, essas diferenças entre a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, e aonde que elas convergem? Bom, em primeiro lugar, Regina, muito obrigado pela apresentação, pelas palavras afetuosas. De fato, a gente ainda se encontra, conversa, caminha junto, e para mim isso é uma alegria enorme. E estar aqui hoje, pelas suas mãos, é um presente para mim. Eu espero, de coração, que seja proveitoso para vocês também, porque para mim, desde já, é muito proveitoso. Muito obrigado. Deixa eu, então, começar desse começo. Na verdade, eu escrevi com a Kátia Brembati, que está aqui, que foi presidente da Abrage, grande jornalista, a gente conversa há muito tempo, e numa dessas ocasiões, ela falou, a gente precisava fazer uma diferenciação sistemática entre liberdade de imprensa e liberdade de expressão. E nós escrevemos esse artigo a partir dessa nossa conversa. E essa diferenciação, de fato, é crucial para a nossa atividade hoje. Eu insisto nesse ponto. Podemos ter uma abordagem quase que metodológica ou
de classificação, de categorização, mas o essencial é que essa distinção faz uma diferença de vida ou morte no nosso ofício, no que a gente entrega para a sociedade. Por isso, ter a clareza dessa separação faz também tanta diferença no nosso modo de trabalhar e como a gente dialoga com a sociedade. Eu poderia até fazer uma recapitulação histórica da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, e talvez faça isso. Mas, de início, nós precisamos entender o seguinte: a liberdade de imprensa inclui a liberdade de expressão, quer dizer, acrescenta à liberdade de expressão outras liberdades. Eu poderia aqui listar liberdade de reunião, porque nós não estamos falando apenas do direito de alguém ir a público e se expressar. Não. A imprensa requer a liberdade de reunião, de troca de ideias entre aqueles que participam de uma redação, troca de ideias entre os participantes dessa redação e as fontes. Essa liberdade de reunião é inseparável da liberdade de expressão, pois vem dentro disso o direito de investigar os negócios públicos. Eu diria, os negócios que são de interesse público. Não apenas a organização do Estado, as disposições do Estado, dos poderes de um Estado democrático, de uma república, de uma monarquia constitucional, de um regime parlamentarista, não importa, mas o direito de investigar os assuntos concernentes ao Estado, mas em diálogo com o mercado. Uma ação praticada por um agente de mercado muitas vezes é de interesse público. A liberdade de imprensa supõe essa liberdade de investigação. Vejam que é muito maior do que a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Eu poderia listar algumas outras coisas aqui, talvez mais 3, mas existem outras. Ô, Eugênio, só um pouquinho, quero só aproveitando, só que quando você disse que a gente tem, que a liberdade de imprensa, no final, ela acaba sendo até um pouco maior do que a liberdade de expressão. E a gente, às vezes, sente e percebe que o nosso judiciário, muitas vezes, ele não vê dessa forma, né? Quando a gente tem vários casos de censura a jornalistas, a matérias que são feitas depois de uma grande investigação, né? E uma das questões da liberdade de imprensa é justamente liberdade para investigar os negócios públicos, não é? Isso. Então, eu acho que isso é importante para o jornalista, né? Ele poder investigar os negócios públicos. E o que você acha que a gente pode fazer enquanto imprensa para mostrar para o Poder Judiciário o quão errado ele é, muitas vezes, quando ele começa a tolher o papel do jornalista e das editoras? Desculpa eu ter te interrompido, tá? Não, de modo algum, até te agradeço. Eu, de fato, poderia entrar nessa matéria e gostaria muito. Já tive ocasião, algumas vezes, em conversa com representantes do Poder Judiciário, tocar nesse tema também. Eu te peço para, antes de entrar nisso, eu
falar de algumas liberdades que constituem a liberdade de imprensa, além da liberdade de expressão. Então, eu disse, a liberdade de reunião ou direito de reunião, liberdade de investigar os negócios públicos ou direito de investigá-los. Existe uma liberdade aqui essencial, que é a liberdade de dirigir perguntas incômodas aos representantes do poder. Um jornalista, ele tem o direito de fazer perguntas que normalmente seriam interpretadas como desrespeitosas. Por isso que um dos entraves da liberdade de imprensa costuma ser o desacato, sabe? Aquela figura antiga, já totalmente anacrônica, que não cabe nos nossos tempos, que estaria havendo um desrespeito pelo tipo de pergunta. Não, esse tipo de pergunta não apenas faz parte da liberdade de imprensa, como é necessário para o exercício da liberdade de imprensa, para bem informar a sociedade. Mas há outras. Uma clássica é o direito de criticar o poder, e de criticar o poder em público. É uma liberdade que integra a liberdade de imprensa e que é mais do que liberdade de expressão. E liberdade de pôr em discussão os assuntos de interesse público. É mais do que se expressar, é colocar em discussão, pautar, fazer uma moderação, fazer uma curadoria, se quisermos, dessas questões. E há muitas outras liberdades ou direitos que integram a liberdade de imprensa. Por exemplo, constituir uma empresa ou constituir uma organização, ter relações comerciais com o cliente, tudo isso faz parte do que nós chamamos de liberdade de imprensa. E poderíamos ir longe com isso. Mas eu acredito que apenas essas noções básicas, bem elementares, já nos ajudam a ver uma distinção entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Tem a mesma origem? Podemos dizer que sim, ambas têm a mesma origem. São contíguas, são próximas, são imbricadas uma na outra? Podemos dizer que sim. Podemos, até dependendo do ponto de vista, dizer que ambas são da mesma família, mas o fundamental aqui é que há diferenças entre elas. E, quando vemos as diferenças, nós vemos que a liberdade de imprensa é maior, ela precisa ser maior. Porque a liberdade de expressão é o direito que uma pessoa tem de falar. A liberdade de imprensa ela é parte, ou ela é uma base, de um serviço que é prestado para a sociedade. Não é apenas o direito que o jornalista tem de falar. Ele está prestando um serviço para a sociedade, serviço esse que é indispensável à manutenção da ordem democrática. Então, existe muito mais complexidade no entendimento da liberdade de imprensa, na definição da liberdade de imprensa, no contexto histórico da liberdade de imprensa, e muitas vezes é por isso que há uma dificuldade de entendimento entre muitos dos operadores do direito e, muitas vezes, de autoridades do Poder Judiciário. Agora, o que se pode fazer? Uma atividade fundamental, e eu já fiz isso algumas vezes, é palestra para os integrantes do Poder Judiciário, conversas, participação em seminários, de modo que isso seja visto com um pouco mais de nitidez por eles. Porque, muitas vezes, no judiciário, o entendimento é de que a liberdade de imprensa é uma espécie de
prêmio por bom comportamento. Você tem a liberdade de imprensa quando você caminha dentro do cânone, de moldes, de uma certa postura. E não é nada disso, é o contrário disso. Contrário, porque a liberdade de imprensa, em termos cronológicos, ela é conquistada por veículos que não se pautavam pelas boas maneiras. A imprensa do final do século XVIII, do começo do século XIX, na Europa, nos Estados Unidos, era uma imprensa de muitos desaforos, de muita falta de cortesia, de assintes mesmo. E isso conquista a liberdade de imprensa. O bom comportamento veio depois, não antes. Depois, é muito comum a ideia de que... Oi, Eugênio, de novo, por que o bom comportamento veio depois? O que foi que aconteceu para ter esse bom comportamento, que você chama de bom comportamento? Pois é, a gente pensa no bom comportamento como o cuidado de checar uma informação antes de publicá-la. Isso, eticamente, é exigível e nos concebe hoje uma boa publicação jornalística que não tome esse cuidado. Ou ouvir os dois lados de uma mesma história. Se existem dois lados disputando um ponto, ou a posse, ou um processo eleitoral, é natural e é exigível que esses dois lados, ou três lados, sejam ouvidos com a mesma atenção antes de se publicar, de se veicular uma história qualquer. Isso é eu diria, um primado da conduta ética do jornalista. Ninguém, com seriedade, vai dizer que não é necessário ouvir a outra opinião. Por exemplo, corrigir erros. Alguém publicou uma informação errada, na próxima edição vai lá e corrige. Não se concebe que o erro não seja corrigido. Mas esses cuidados, eles começaram a ser observados nos Estados Unidos, por exemplo, mais para o final do século XIX. E isso começou a ser disciplinado, organizado, nos códigos de ética, nos cânones do jornalismo dos anos 20, ainda nos Estados Unidos, anos 1920, um século atrás. Antes disso, não existiam esses cuidados na rotina das redações. Nós vemos, na história do jornalismo, peças de artigos ou de que são grandes disparates, sem o menor respeito, o menor sinal de respeito, com distorções. Mas era um princípio que as pessoas tinham o direito de falar e que a sociedade tinha o direito de debater os cidadãos uns com os outros. E o exercício dessa liberdade, desses direitos, é que foi trazendo a necessidade de um pouco de boas maneiras, um pouco de ética, que depois vira uma baliza voluntária dos bons órgãos de imprensa, das boas redações. É nesse sentido que as boas práticas de imprensa vêm depois da conquista da liberdade de imprensa. Historicamente falando, na linha do tempo,
As boas práticas vêm depois, elas são consolidadas depois. Elas são um aprendizado social e, em boa medida, um aprendizado de mercado. Antes, a conquista da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa mais qualificada veio pela necessidade que a sociedade sentia de assegurar a liberdade para que as pessoas pudessem expor suas ideias, porque isso beneficiava o debate público e o resultado do debate público. É nesse sentido que eu falo. Se eu puder... Até aqui você acha que está claro, Regina? Eu acho que sim, é engraçado, né? Porque você sabe que eu sempre, como a gente confunde, né? A gente acha que a liberdade de expressão é uma coisa muito maior do que a liberdade de imprensa, né? Quando, na verdade, a liberdade de imprensa, ela abocanha muito mais coisas, né? É isso. Veja só, que Não, e está claro, sim, até agora para mim está claro. essa forma de pôr as coisas, de maior ou menor, ela pode ser mal entendida aqui. Todos os cidadãos têm direito a esse direito que é a liberdade de expressão. Todas as pessoas podem expor livremente seus sentimentos, suas ideias. O cientista tem essa liberdade, o professor tem essa liberdade. A todo mundo é assegurado a liberdade de expressão. Nesse sentido, a liberdade de expressão tem muitos mais titulares do que a liberdade de imprensa. Então, eu posso dizer, demograficamente, a liberdade de expressão é maior, porque todo mundo é titular desse direito. Mas, em termos de complexidade, a liberdade de imprensa é mais complexa. A liberdade de imprensa cabe aos jornalistas, aos que trabalham dentro de certos parâmetros profissionais, enfim, a nossa Constituição mesmo, no artigo 5º, quando ela, no inciso 14, quando ela, Constituição, artigo 5º, inciso 14, assegura o sigilo da fonte, ela assegura o sigilo da fonte para o exercício profissional, que só pode ser o exercício profissional do jornalista. A pessoa que é bancária, ela não tem sigilo da fonte, ela tem direito a outro tipo de sigilo. O guarda de trânsito não tem sigilo da fonte. O cientista, o cirurgião, não podem invocar o sigilo da fonte. O jornalista, no exercício profissional, pode invocar o sigilo da fonte. O sigilo da fonte faz parte da cultura jornalística. No Brasil, ele é garantido pela Constituição. Em outros países, muitos outros, não. Nos Estados Unidos, por exemplo, não. E o comportamento do poder em relação ao sigilo da fonte muda de estado para estado, muda conforme o nível do poder judiciário, mas sempre alguém invoca o sigilo da fonte e muitas vezes ganha na disputa por ter assegurado o sigilo da fonte, porque isso é parte da cultura jornalística. Vejam, é um aspecto que só diz respeito ao exercício do jornalismo. E quando a gente fala aqui de liberdade de imprensa, é uma liberdade que as redações podem ter, que precisam ter. Não é uma liberdade que seja posta para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Ela supõe o exercício de uma determinada profissão,
num determinado formato, observados certos cuidados profissionais, observados certos métodos, e aí nós podemos, então, falar em liberdade de imprensa. Aí, nesse sentido, sim, ela é muito mais complexa. Então, como arquitetura conceitual, ela é uma edificação de ideias muito maior do que a simples liberdade de expressão. Nesse sentido, sim. Agora, uma coisa que eu estava lembrando aqui, e que a gente pode ter presente, que na democracia grega, na democracia ateniense, isso no século V antes de Cristo, que é o século de Péricles, o século de Sófocles, o século de Sócrates. Sócrates é um pouco depois, mas essa época, século V, século IV, mas Sócrates morre em 399 antes de Cristo, portanto, o século IV é um pouco diferente para muitos deles, para Platão, para Aristóteles. Platão presencia a assembleia que decide pela morte de Sócrates. A democracia já era uma decadência, e eles olhavam a própria democracia como uma forma caída de organização política, mas isso é lateral, deixemos isso de lado. O que existia na democracia grega e no apogeu da democracia grega, e eu estou falando aqui da democracia em Atenas, na cidade de Atenas, cidade-estado de Atenas, era a figura da parrésia. Parrésia é uma palavra grega, no grego contemporâneo, talvez seja parresia, mas essa pronúncia não importa tanto. É uma palavra que tem a ver com. Vem de pan e de rema, que pan quer dizer tudo, rema aquilo que é dito. Tudo pode ser dito. Isso era necessário na democracia grega, essa liberdade de falar, e de falar com franqueza, às vezes falar com rudeza. A parrésia é uma figura que vira e mexe é invocada por debates filosóficos dos nossos dias. Para muita gente, como para Foucault, por exemplo, é um dos fundamentos da própria filosofia, da liberdade de agir, de falar, de pensar. Isso já estava na democracia grega. E nos cabe aqui perguntar por quê. A minha resposta é porque, se não houvesse condições de expor com total abertura um conjunto de ideias, o resultado das decisões coletivas sairia muito enfraquecido e aquilo não funcionaria. É uma exigência, portanto, funcional da eclésia, da democracia. É preciso que exista essa liberdade, que aquele que toma a palavra tenha essa garantia, para que a qualidade dos debates seja satisfatória, para que as pessoas possam discutir a verdade, que é uma unidade, a verdade, tão essencial para aquela filosofia e para a democracia grega, pretensão de verdade. Ora, da democracia grega para os nossos dias, aí passando pelo Renascimento e passando pelo Iluminismo, a mesma figura vai aparecer com outra tintura, com outra conformação, que é a liberdade de expressão e depois a liberdade de imprensa. Mas
essa liberdade de dizer a verdade, de dizer algo que possa ferir certos interesses, é vista como essencial, como indispensável para o funcionamento de uma sociedade que almeja a liberdade, que pretende ter na sua base relações livres entre pessoas livres, que é próprio, especialmente das revoluções burguesas do século XVIII, um pouco antes. Então, existe algo que chega para nós da Grécia, quando a gente pensa em liberdade de expressão. E isso não pode ficar de lado. Não é uma invenção recente. A necessidade da liberdade de expressão é sentida, pelo menos, desde a Grécia. É possível que em outras sociedades a mesma necessidade tenha aparecido. É possível que em outras sociedades isso tenha outro nome, mas eu não me espantaria nem um pouco de encontrar o mesmo expediente em outras sociedades. Da mesma forma, só para exemplificar, na Grécia e em Roma, havia o princípio de que uma pessoa não é obrigada a fazer ou a deixar de fazer coisa nenhuma, a não ser em virtude de lei. É preciso haver uma lei publicada antes para que uma pessoa possa ser cobrada a se comportar dessa ou daquela forma. O precedente, a disposição estabelecida por uma lei anterior. E aí vem do nosso tempo na Faculdade de Direito, não há pena e não há crime sem lei, lei que o estabeleça antes. Essas necessidades, que hoje para nós são evidentes, são óbvias, elas foram sentidas e foram resolvidas na democracia grega e no tempo dos Césares, em Roma. Isso é sempre bom ter em vista. E nunca mais precisou se resolver, né, Eugênio? Porque, na verdade, assim, nunca mais precisou acontecer uma releitura. A gente até acrescenta algumas coisas, mas não precisou uma releitura de algo que foi pensado, né, há 4 séculos antes de Cristo, né? Pois é, não. Essa e muitas coisas. Não vamos nos esquecer de que a democracia grega é uma reunião de condomínio, né? Eu estava falando aqui da... Sem ata, porque eles não sabiam escrever ainda. Não, mas sabiam, mas assim, não dava para fazer uma ata. Mas a Assembleia que condena Sócrates à morte, condena Sócrates a tomar cicuta, que foi a execução da pena de Sócrates, foi essa. Ele mesmo tomaria cicuta. E ele tomou. Tinha 70 anos de idade. Mas isso foi uma decisão de uma assembleia. O julgamento aconteceu numa assembleia, na Ágora. E tinha ali umas 500, 600 pessoas. Quem eram essas pessoas? Eram homens proprietários, não entravam ali trabalhadores pobres, não entravam aqueles que realizavam trabalho escravo, não entravam estrangeiros, não entravam jovens evidentemente, não entravam mulheres. Isso era a democracia grega, uma reunião de condomínio. Cada um daqueles homens ali eram donos, proprietários. Eles eram, na expressão bastante corrente, eram tiranos domésticos. Eles eram tiranos dentro dos seus domínios privados. Uhum. E esses eram os membros da Olha, o machismo é antigo, hein? Era democracia, era uma democracia.
E democracia, repito, não era uma grande coisa, mas era uma democracia. Agora, era uma espécie de reunião de condomínio. Sim, quem mora em prédio, quem mora em condomínio, tem lá reunião que os donos das casas ou dos apartamentos fazem para decidir uma coisa ou outra. Isso era a democracia grega. A nossa democracia é muito mais complexa, para usar de novo a palavra. Mas o princípio que as pessoas tinham liberdade de dizer já estava lá. Eu acho isso fascinante. O Edir, libera para a Kátia, que a Kátia levantou a mão. Qual a autora do artigo com Eugênio de Liberdade de Expressão e Liberdade de Imprensa no Estadão? Grande jornalista, professora, uma sumidade, foi presidente da ABRAD, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Essa mulher entende tudo. O Edir, libera para a Kátia, por favor, o som. A sumidade aqui é Eugênio. Que grande privilégio estar te ouvindo, Eugênio. Todas as vezes aprendo muito com você, imagino que todo mundo também está aprendendo muito. Não me canso disso, né? Eu acho que, se me permitem uma parte, como dizem por aí, se me permitem uma parte, pegando no gancho da pergunta da Regina com relação ao judiciário, né? Acho que o Eugênio fez essa construção histórica, né, de que a liberdade de expressão é muito mais antiga e muito mais ampla no sentido de atingir, de ser um direito de mais pessoas, né? E a liberdade de imprensa até como conceito, é uma coisa mais recente, até porque a imprensa, né, também é um conceito recente, se a gente for pensar nisso, né? E daí, pegando o gancho da pergunta da Regina, né, eu levo de por que a gente fez esse artigo para o Estadão, né? O que foi o motivador? Quando eu cheguei para o Eugênio, eu falei assim, Eugênio, eu tenho conversado com muitos magistrados, tenho falado de liberdade de imprensa, né? Pedido atenção nisso, pedido atenção, por exemplo, no cumprimento dos entendimentos do STF, né? E na primeira e na segunda instância e tal. E toda vez que eu vou conversar com um magistrado, e às vezes magistrados muitíssimo estudiosos, e, né, eu vou falar, eu chego com o tema da liberdade de imprensa e eles vêm com o tema da liberdade de expressão. E eu falo, não, mas não é sobre isso que estamos falando, é sobre liberdade de imprensa, né? Não, obviamente não falo com essas palavras, né, mas tento redirecionar a conversa para isso, porque a sensação que tenho é que ficaram muito turvos aí, as compreensões sobre liberdade de expressão, e até o receio de se perder isso como direito, e aí a gente vai entrar em outras discussões que não é o caso aqui, fazem com que se olhe muito para si, para as questões individuais, e não para as questões coletivas que estão relacionadas à liberdade de imprensa. E muitas vezes se acha que liberdade de imprensa é um direito corporativo, né, um direito de defender uma determinada casta, uma categoria de pessoas especiais, quando na verdade não. Quando você defende a liberdade de imprensa, você defende o direito das pessoas serem informadas, de fazer essas perguntas inconvenientes que o Eugênio mencionou, né? Alguém precisa ter esse papel na sociedade, esse direito assegurado, né? E ocupar esses espaços e fazer esses questionamentos, seja ao vivo, ali numa coletiva, seja redigindo um texto de opinião ou de informação, né? O texto que for, para fazer esse papel coletivo, né? Do interesse coletivo, do interesse público, nesse caso. Então, o que eu tenho percebido, e aí a gente tem algumas derrotas, e queria, inclusive, aproveitar a audiência qualificada para falar de um painel que a gente lançou no ano passado. A gente lançou um painel do CNJ, do Conselho, foi uma provocação da Abrage, a Abrage levou isso ao Conselho Nacional de Justiça, o Jus Brasil operacionalizou esse painel, e a gente conseguiu reunir 24 mil ações no Brasil que tenham relação com liberdade de imprensa.
E a gente está com esse painel, a gente sabe em que estado é, se teve condenação ou não, se foi pecuniária, né, se teve indenização. E sim, Regina, já te passo. E daí, o que a gente tem notado nisso? A gente tem notado dezenas de decisões equivocadas, né? Então, o tema 995, que é o tema, por exemplo, da responsabilização dos veículos de imprensa sobre entrevistas, declarações dadas por terceiros, a gente achou decisões judiciais que citavam, por exemplo, um erro que o veículo de comunicação cometeu numa reportagem, foi usado como suporte jurídico ali, embasamento jurídico para a decisão, o tema 995, que depois a gente conseguiu, com a ação de vários veículos, várias organizações de imprensa, uma nova redação para o acórdão, né, num caso inédito no STF, que é o aceite de um amicus curiae depois do julgado. A Abrage foi aceita, e a gente, numa negociação muitíssimo intensa com o STF, a Abrage e outras organizações, conseguimos mostrar que aquela redação do acórdão ia trazer problemas muito sérios para a liberdade de imprensa no Brasil. Então, acho que a gente pode falar mais do painel. A Regina pediu para falar, eu já me meti demais na fala do Eugênio. Não, eu queria saber de você o seguinte: você disse que são 24 mil ações, né? E você falou também da questão equivocada dos julgamentos, né? Porque acho que existe uma confusão, né, dos magistrados. Aliás, hoje em dia, eu sou advogada, posso dizer com toda tranquilidade, está tendo confusão de vários aspectos, inclusive, né, de sentenças equivocadas, de condenações e não condenações de estupradores, né, enfim. E aí só acontece depois porque a opinião pública, através da imprensa, né, denuncia, aponta o dedo e diz, olha, peraí, o que está acontecendo de errado aí? Enfim, né? Mas, Kátia, quando você fez esse painel, 24 mil, você tem mais ou menos o percentual por estado? Quem é o campeão Tem sim, eu vou colocar no chat aqui o painel, porque ele é um dashboard. Aqui está a matéria, daí tem o link ali, né? Ele é um dashboard. Por questões até numéricas, São Paulo é o maior estado com ações, mas se vocês olharem ali, por exemplo, já no ranking do top 3, ali já aparece o Amazonas, por exemplo, que estatisticamente não seria um estado com tanto número numericamente não faria sentido estar ali o Amazonas. Então, a gente gostaria que a imprensa fizesse mais uso desse painel. A gente já disponibilizou para quem tiver interesse o acesso aos dados brutos para entrar, por exemplo, ação por ação, para ver qual foi a decisão, né? Então, quero fazer uma matéria sobre o Sergipe. Eu sou da imprensa de Sergipe e quero fazer uma matéria sobre Sergipe, sobre co-entendimento e sentenças, né, esdrúxulas no Sergipe. Esses dados estão disponíveis, é possível selecionar por civil, criminal, eleitoral, indenizatório ou não, né? Então, é um painel muito interessante do meu ponto de vista, que eu sou suspeita, eu preciso declarar minha suspeição. Eu acho que é diamante perdido, é impressionante. Eu acho, Kátia, vamos fazer um café só para você contar disso. Eu acho que você tem que mostrar essas estatísticas, você tem que mostrar, e eu acho que a gente também tem que questionar o judiciário, sim, porque a gente é questionado todo momento, né? Por que você passou no semáforo vermelho? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Ô, excelência, por que você julgou tão errado por que a sua sentença foi assim? E, na verdade, ninguém questiona esses caras, né? A caneta final é do cara ali que dá, você tem que recorrer, perdeu, não tem mais o que fazer. Entendeu? Então, assim, eu acho que está na hora, sim, de a gente começar a mostrar isso e também, sabe, a gente ficar acuado, não tem que ficar acuado, tem que ir lá e chegar e falar, vocês estão errando sim, e aí? Vai corrigir? Não vai? Vai estudar sobre isso, para entender sobre isso, né?
Eu acho que está na hora dos caras começarem a estudar um pouco, né? Entender o que é liberdade de imprensa, o que é liberdade de expressão, e como fazer uso disso da melhor forma possível, sem ser injusto, né? Mas, enfim, Kátia, você está convidada, tá? Vamos marcar uma data para você me falar desse painel. Desculpa, Eugênio, a gente ter entrado aí, mas eu acho que pode ser muito interessante e enriquecer o que você está dizendo aí e reforçar, inclusive, o João Marcos Raim, do negócio da comunicação, meu amigo. E aí, João? Oi, pessoal, tudo bem? Bom, obrigado, Regina, por mais convite desse fórum. Muito bom estar ouvindo de novo o Eugênio Pucci, nosso parceiro, sempre colabora conosco na entrevista, a própria Kátia Brindati. Eu queria fazer uma pergunta, comentário, até em função do que o Eugênio falou, e a própria Kátia agora. Eu fico admirado por, assim, ver essa confusão que o judiciário está, assim, o próprio judiciário de surpresa, que ele fala sobre, quando fala sobre liberdade de expressão, que, na minha opinião, que teve a opinião do Eugênio, da Kátia, foi o próprio judiciário que criou essa confusão. Lembre-se, vamos falar de sigilo da fonte, por exemplo. O judiciário desregulamentou a profissão de jornalista, lembram disso? Há mais de 10 anos. Sim, o Jornalista Supremo, né? Supremo, depois foi numa canetada individual, depois parece que foi confirmada aí por um colegiado. Aí, mas, enfim, a profissão de jornalista não é mais função de uma casta. Uma professora, uma pessoa analfabeta, e hoje existe prova, pode ir lá no Ministério do Trabalho e se registrar como jornalista em MTB. Então, aí eu digo, essa pessoa jornalista, ela pode abrir um site de fake news, que tem um monte aí de gente de jornalista, e para mentiras e falar sobre o sigilo da fonte. Olha, o que eu falei, não é uma mentira, é sigilo da fonte, eu não posso falar quem me contou. Isso tem acontecido, inclusive, infelizmente, na grande imprensa. Eu vejo jornalistas de veículos importantes, uma delas se metendo numa treta com o governo federal, fazendo acusações, invocando o sigilo na fonte, sem provas. Então, assim, o que eu quero dizer é que ficou uma bagunça, né? Essa questão, o que é jornalista? Essa lei é para quem? Que é uma lei importante, o sigilo da fonte, ótimo, está na nossa Constituição, ajuda muito o nosso trabalho como jornalista, mas, assim, eu falei duas coisas. Uma coisa é a banalização disso por parte de jornalistas mal intencionados, e outra por parte de quem não é jornalista, que ela se intitula jornalista e começa a invocar isso para fazer calúnias. Lembre-se que calúnia, a lei pune a má informação, né? A liberdade de expressão, ela termina pela a liberdade do outro, né? Os seus direitos constitucionais também, de não ser caluniado, etc., entendeu? O jornalista não pode fugir dessa regra, de certo ponto. Parece que a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, exime o jornalista dessa punição. E, ou seja, eu sou jornalista, eu posso me envolver aí numa disputa ideológica e fazer críticas ao meu, sei lá, alguém que eu queira, eu saio fora, entendeu? Assim, um comentário do Eugênio, como é que ele vê isso? Eu acho que ficou uma confusão na minha cabeça, está isso, a própria Kátia, né? É difícil fazer uma investigação, o jornalista profissional, eu acho que alguns estão exagerando, e abrir uma massa enorme para quem não é jornalista profissional invocar esse direito e passar um monte de fake news e calúnia. Inclusive, uns têm conseguido defesa no judiciário de ter sido processado por calúnias, por conta do que fala nos seus órgãos de imprensa, por conta de eles invocam o sigilo da fonte. Não posso falar, não, eu falei isso, mas é um sigilo da fonte, entendeu? E tem acontecido essa confusão. É isso. Obrigado aí, Regina, pelo espaço. Obrigado, Eugênio e Kátia também, meus colegas aqui. Obrigada, João, obrigada. Então, vamos continuar. A partes de alto nível. Eugênio, e aí? E aí? Você como um pensador, né? Como é que você pensaria essa abordagem e essa comunicação diferenciada com o judiciário? Olha, primeiro que eu gostei muito do que a Kátia trouxe aqui, é impressionante esse painel, que beleza, isso vai dar muito pano para manga. E gostei muito também dessa ponderação, desse comentário do Rainho, muito bom. Eu poderia lembrar algumas coisas. Sabe, um princípio que está conosco desde sempre, mas ele é muito claro no artigo 11º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
de 1789, em Paris, na Revolução Francesa. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, artigo 11º. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos, eu estou lendo aqui, é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei. E, claro, o que você está descrevendo são formas de abuso ou da liberdade de expressão ou da liberdade de imprensa. Ninguém tem o direito de abusar do que quer que seja. A gente fala muito de abuso de autoridade, o que acontece muito no Brasil. A autoridade deve ser exercida, mas abusar dessa condição, usar de modo lesivo a prerrogativa daquele papel institucional, é um crime, pode ser um crime. E a liberdade também, ela não pode se prestar a abusos. Esse princípio, eu recupero aqui esse artigo 11º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, porque, inclusive, essa declaração consta até hoje na Constituição da França como o capítulo dos direitos fundamentais. A França fez várias constituições depois de 1789, teve várias repúblicas, mas essa ideia essencial é mantida. Claro, ninguém pode abusar. Ninguém pode abusar do sigilo da fonte. Ninguém pode abusar da crítica ao poder, e assim por diante. Então, eu respondo esse seu comentário, em parte, com essa lembrança de que não nos cabe abusar da liberdade. E isso já é conhecido do direito há muito tempo e da ética da nossa profissão há muito tempo. Eu acrescento uma outra coisa. Você disse, é lógico que a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Sem dúvida. Mas há um outro jeito de olhar para isso, e para esse ponto eu quero chamar a atenção. Eu posso dizer que a minha liberdade começa onde começa a liberdade do outro, e não onde termina a liberdade do outro. Eu peço um pouco de foco nesse ponto aqui. É verdade que a minha liberdade não pode atropelar a liberdade do meu semelhante, do meu igual, do meu concidadão, do meu vizinho, do meu adversário político. Então, as liberdades individuais, elas se limitam e se equilibram. Isso é quase que um senso comum, e não há nada de errado com isso. Mas, num outro nível, eu entendo que, para que eu tenha liberdade, é necessário que o outro tenha liberdade. Eu não terei liberdade se o outro não tiver liberdade igual. Isso é mais difícil de entender, especialmente para o Poder Judiciário. A liberdade de cada um começa, não onde termina, mas onde começa a liberdade de todos. Só existe liberdade individual se há um regime de liberdade para todos. Se eu tenho, não a lei, mas não leges, mas privilégio, que é o oposto de lei, eu não tenho liberdade.
nós temos que dedicar tempo para isso, porque nós temos que entender e trabalhar com os operadores do direito para que isso seja entendido. Essa ideia de que a liberdade de um começa onde começa a liberdade do outro não é nova, assim, ela é um pouco está no século XX, passa por Castoriadis, Cornelius Castoriadis, passa em parte por Hannah Arendt, numa certa leitura que a gente possa ter de Hannah Arendt, mas a ideia é essa. Se o outro não exerce a liberdade, a minha liberdade não existe. Porque, veja só, se eu disser que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, e o outro não exerce a sua liberdade, a minha liberdade não terá limite. E essa é a regra da opressão. Porque eu decreto que todos são livres, mas, na verdade, eles não são, porque não exercem a própria liberdade. De tal maneira que a minha liberdade de tiranizá-los não encontra limite. Então, é preciso afirmar e garantir que todos sejam livres como eu sou. Aí a expressão de que a minha liberdade termina onde começa a do outro ganha um certo sentido, mas até certo ponto. É importante que eu entenda que a minha liberdade começa quando começa a liberdade do outro. Então, são dois níveis aqui que eu queria destacar. Uma outra coisa que eu queria lembrar, ainda nessa questão, é pedir de novo a atenção de vocês para momentos que são fundadores, são mais ou menos pilares do arcabouço conceitual de que nós dispomos hoje, e que está, é um arcabouço que está sob um assédio muito grande. Nós estamos perdendo essas coisas de vista. Se nós viermos da ideia de parrésia para o Renascimento, que recupera a noção dos clássicos em muitos campos, e depois para o Iluminismo e as revoluções liberais do Iluminismo, nós vamos aprender um pouco sobre esses pilares da liberdade de expressão. Uma figura que era muito lembrada por Alberto Dines, alguns aqui conheceram bem o Alberto Dines, e eu, por exemplo, trabalhei com ele em mais de um projeto, era uma figura incrível. E ele foi professor num curso que eu ajudei a organizar, chamado Direção Editorial. Era um curso para dirigentes de redações, que nós oferecemos na SPM. E o Dines lembrava, nas aulas dele, a figura do John Milton. É um poeta, um publicista inglês do século XVII. Em 1649, John Milton dirige para o parlamento um documento chamado Areopagíticas. Areopagíticas vem de Areópago, o monte que existe em Atenas, e onde muitos oradores se reuniam. Alguns cristãos foram pregar no Monte Areópago e encontraram outras pessoas, havia troca de ideias. John Milton provavelmente faz uma homenagem ao Monte de Atenas nesse Areopagíticas. E a ideia central que está lá é: nenhuma pessoa precisa pedir licença
para o poder para publicar alguma coisa. Já existia a tecnologia de impressão nessa época. E ele afirma, e isso é bem sucedido, o parlamento aceita essa proposição, que qualquer um pode publicar o que quiser, sem depender de licença. Parece uma bobagem, uma coisa pequena, mas até então tudo dependia de licença do poder, do Estado. Se nós pegarmos a tradição da coroa portuguesa, imagina, o Brasil nunca teve nenhuma gráfica no período da colônia. Assim como não teve escola, não tinha nada. Isso mostra o peso do domínio do poder sobre a expressão das pessoas. A tradição da Inglaterra foi diferente, e foi uma tradição que gerou bons frutos. O que John Milton conquista, no entanto, não é liberdade de imprensa, é liberdade de expressão, porque eu poderia colocar isso dentro de um termo que é right to print, é o direito de imprimir. O direito de imprimir está longe do que vai ser depois a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa vem 1,5 séculos depois. E ela vem com aquelas coisas, que é criticar o poder em público, a partir de grupos, que são as redações, lançando para as autoridades as perguntas sobre matérias que são do direito do cidadão, a construção mesma da noção de cidadania, que não era muito clara antes das revoluções liberais. A liberdade de imprensa acrescenta, como eu venho dizendo aqui, muita coisa à liberdade de impressão, à liberdade de expressão, impressão, liberdade de imprimir, right to print. É no século XVIII, no final do século XVIII, que essas coisas começam a ficar mais claras. Aí eu passo por 2 coisas que eu gostaria de ler. É uma frase da Declaração de Direitos de Virgínia, de 1776, no que viria a ser os Estados Unidos da América, e a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Na Declaração de Direitos de Virgínia, a gente encontra a seguinte frase, no artigo 12. A liberdade de imprensa é um dos mais fortes baluartes da liberdade e não pode ser restringida a não ser por governos despóticos. É um statement, assim, é uma manifestação de princípio, e é exatamente isso. E na Declaração de Independência, de 1776, mas 1 ou 2 meses depois da Declaração de Virgínia, parece uma outra frase histórica também. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, direito à vida, a liberdade, direito à liberdade, e a busca da felicidade, direito de buscar a felicidade, direito de ser feliz. Esse momento consagra a liberdade de imprensa. É depois disso que a noção de democracia vai se assentar. Muitas dessas revoluções, muitos dos líderes dessas revoluções não falavam de democracia, ou não falavam tanto de democracia. A democracia é uma construção histórica e social posterior. Mas acho que eu fui muito cumprida aqui nessa resposta.
Não, Eugênio, aqui o café é curto. O café está acabando, né? Não, o café... Não, o café já a gente está 16h08, o café já acabou. Ah, então, Está lamento. acabando, porque eu fico preocupada, porque as pessoas têm outras reuniões, começam a sair, e elas vão perder o que você está falando, que eu acho muito legal. A gente pode, eu acho que vale até a gente conversar de novo, porque eu estava querendo que você viesse falar da minha liberdade começa onde começa a liberdade do outro. Que eu Tá. acho isso muito legal, a gente falar sobre isso, marcar um outro café para falar disso, e aí a gente resvala novamente, acho que na liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Eu quero só, antes da gente terminar, dizer para todo mundo que no dia 9 agora, o Eugênio vai estar lançando, fazendo sessão de autógrafos, certo? De um livro, certo, Eugênio? Isso. Eugênio Butti, Os Dois Hemisférios do Meu Colarinho. E vai ser na Livraria da Vila, na Fradique Coutinho. Ele vai estar lá numa sessão de autógrafos e bate-papo com o Cadão Volpato e Pasquale Cipro Neto. Então, acho que está todo mundo convidado, quem quiser ir, acho que vale muito a pena. Quem não conhece pessoalmente, conhecer pessoalmente Eugênio, conversar e etc. Eu tenho recebido aqui, enquanto você está falando, Eugênio, todo mundo está aqui dando os parabéns por você estar aqui, ouvindo você, entendeu? Então, assim, para nós é muito bom ter você aqui, tá? Ficou o convite para um outro café, por favor. E a semana que vem eu quero lembrar que a gente vai ter o café com o Ricardo Gandur também, que é um outro jornalista muito um pensador também, muito legal. Eu gosto muito de conversar com o Gandur também. Então, semana que vem a gente vai ter o Gandur. E o Ouri, lá de Moçambique, quer falar alguma coisa. Ouri? Não, não quero falar, apenas estava fazendo sinal de obrigado. É que você levantou a mão. Tá bom, Uri. Eu Ah, agradeço cliquei no a sítio errado. presença sua e Cliquei no dos seus sítio errado. amigos aí de Moçambique também, todos eles, o Matias também e outros. A gente estava também com a Nadine aqui lá de Portugal, participando também do café. Nós estamos também com uma amiga sua que trabalhou com você na Super Interessante, a Tânia Menai, lá de Nova York, disse que você adorava colecionar lápis, enfim. Então, eu acho assim... agradeço demais a sua presença, Eugênio. Fica o convite para você vir aqui falar sobre minha liberdade começa onde começa a liberdade do outro, porque eu acho interessante a gente explorar isso, né? E aí, ó, aguardando já a segunda prosa com o Butti, parabéns, Aner. O pessoal adora você, viu, Eugênio? Eu também. Enfim, então eu quero agradecer demais a sua presença e, enfim, palavras finais suas, por favor. Gente, apenas muito obrigado demais, e nos vemos. Nos vemos, vai ser uma alegria para mim. E quem aparecer lá no dia 9, lá na Livraria da Vila, na próxima segunda, eu vou ficar muito grato também. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Eugênio. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Parabéns.